Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História e hoje a gente vai fazer a retomada de dois temas. Lembrando que semana passada fizemos a retomada de três temas e esses cinco temas então vão ser abordados aí na recuperação trimestral, terceiro trimestre, tá bom? Bora começar. Nesse tema, Senhores e Servos na Sociedade Feudal, ele vai da página 188 até a 192. O que a gente viu de importante aí? O foco principal desse tema é para falar da sociedade, da estrutura, como é que a sociedade medieval acabava aí se estruturando com as suas camadas. Vimos num primeiro momento que um bispo do século XI, o Aldebaran de Laon, dividiu a sociedade medieval em clero, nobreza e campesinatos, camponeses. Os que oram, os clérigos, os que lutam, os nobres, e os que trabalham, os camponeses. Isso vai ser perdurado por muito tempo, essa visão da sociedade medieval, em que você tem o clero na ponta, a nobreza logo em seguida e o campesinato como base dessa pirâmide social, por muito tempo foi estudada. Só que, nos últimos tempos, os historiadores eles dividem a sociedade medieval de uma outra forma. Leigos e clérigos, ou seja, aqueles que fazem parte da hierarquia da igreja cristã, que foi a principal instituição medieval, e os leigos, que são aqueles que são cristãos, mas não fazem parte do controle, da ordenação, da hierarquia da igreja. Vamos lá. Quem são os leigos, então? Todos aqueles não clérigos, nobres, senhor feudal, cavaleiro, camponês, e os camponeses eram divididos em servos e vilões. Todos eles são considerados os leigos. Clérigos quem são? Papa, bispo, padre, monge, tá? Mas daqui a pouco a gente fala dos clérigos. Falando um pouquinho sobre os leigos, a gente tem o campesinato sendo dividido entre servos e vilões. E a gente viu que eles tinham uma série de impostos para pagar. No terceiro quadrinho você vê ali alguns exemplos: corvéia, talha e banalidade. Corvéia, o servo tinha que trabalhar gratuitamente para as terras do seu senhor. Vamos lembrar, relação contrato feudo-vassálica, né? O servo vai ter que trabalhar para esse senhor nas terras dele 2 ou 3 vezes por semana de forma gratuita. Aí esse servo também, preso à terra, teria a talha, ou seja, pagar 1/3 de tudo que ele produzia para o senhor feudal, já que o senhor feudal era dono dessas terras, foi ele então que cedeu, e também as banalidades, que era pagar pelo uso do equipamento que esse servo não tinha. Então, vou dar um exemplo. Faço a plantação de trigo, mas não tenho moinho para fazer lá a produção da farinha. Mas o senhor feudal tem, então eu teria que pagar mais um imposto aí para poder utilizar o moinho dele, tá? Então, os servos, eles estavam presos ao senhor feudal a vida toda pelo contrato feudo-vassálico, e eles também deviam fidelidade, obediência, obrigações e impostos ao seu senhor feudal. É isso que a gente viu de bastante importância nesse tema aí. Vimos também que as cidades vão começar a ter uma certa relevância e essas aglomerações urbanas serão chamadas de burgos. Quem morava nos burgos serão chamados de burgueses, mercadores, artesãos, banqueiros, lojistas, entre outros. Vamos lembrar que na Idade Média, no primeiro período, né, a Alta Idade Média, o campo é a área principal, né, a área rural. Só que lá pelo século XI e XII, as cidades começam a voltar a florescer. Claro que tudo isso vai resultar num grande crescimento urbano lá no século XV, mas por enquanto sabe que a área rural é a principal área da Idade Média Europeia. Falamos sobre os leigos, senhor feudal, cavaleiro, camponês, e da igreja. Bom, da igreja a gente tem a hierarquia no topo, né? Quem manda mais, quem dita as regras da igreja é o Papa. Logo em seguida vem o clero secular, que são os bispos e os párocos. Aí depois vem o clero regular, que são os monges. Então, quem são os bispos? Eles vão dirigir as dioceses, as regiões. Quem são os párocos? São os padres, os líderes daquela igreja específica. E os monges ficavam nos mosteiros, a maioria isolados da sociedade como um todo, e eles faziam a cópia das Bíblias, a cópia da Bíblia, né? A cópia dos vários livros religiosos aí para a igreja cristã. Então, esse tema aí nós falamos de um panorama geral da sociedade medieval europeia. O segundo tema de hoje e o quinto dessa retomada, porque a aula passada nós vimos três temas,
vai estar na página 200 até 207, que é o assunto não é a sociedade, a estrutura dela, mas é as religiões que vão aparecer com força na Idade Média, principalmente na Europa, no norte da África e no Oriente Médio. Esse tema, então, é a Idade da Fé, a Europa entre o cristianismo e o Islã. No primeiro momento, a gente vai ver os primeiros tempos da igreja. A igreja cristã vai se fortalecer muito. Você tem toda a Idade Média permeada pelas regras, pela cultura, pela estruturação religiosa cristã católica. E aí, nesse tema, ele vai começar a falar de uma outra religião que vai nascer no século VII, que é o islamismo, lá no Oriente Médio. Por que ele vai falar desse tema? Porque essa religião ficou muito forte também, vai ser presente em vários locais europeus, e essas duas religiões vão entrar em guerra, que são as cruzadas, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O que de importante a gente viu aí, dá para destacar sobre o islamismo? O profeta é Maomé, que no século VII fundou essa nova religião, monoteísta, acreditando em apenas um Deus, que eles vão chamar de Alá, que significa Deus em árabe. Esse Maomé vivia na região onde hoje é o país da Arábia Saudita, lá no Oriente Médio, na Ásia. Só que na região que ele morava era uma região que acreditava em muitos deuses. E as pessoas vão começar a perseguir ele, porque ele pregava que existia apenas um Deus. Ele teve contato com o judaísmo, ele teve contato com o cristianismo, e ele vai fundar a própria religião monoteísta. As pessoas vão persegui-lo, ele vai fugir de Meca para Medina, que na verdade se chamava Iatribe, mas muda o nome para Medina. Medina significa cidade do profeta. Tá? Eles vão alterar o nome da cidade tempos depois. Ele vai para Medina, e nessa fuga, nesse movimento que ele faz, Meca, Medina, os islâmicos, mais para frente, elegeram como o primeiro ano do calendário muçulmano. Esse episódio, chamado de Égira, marca o ano 1 do calendário islâmico. Então, para o cristão, eles já estavam no ano 622 depois de Cristo, ou seja, depois do nascimento de Cristo. No ano 622 depois de Cristo, Maomé fugiu de Meca para Medina. Esse ano, para o islâmico, será o ano 1. Então você vai ter o ano 1 depois da Égira, o ano 1 antes da Égira, e não o nascimento de Cristo, né? A base inicial do calendário é outra. É esse episódio de fuga, porque Maomé, então, estava sendo perseguido pelas suas pregações. Vimos também que existem pilares no islamismo, tem oração o dia todo, pedem para você, se puder, se você que é islâmico, fazer uma peregrinação, uma viagem religiosa para Meca, que é a cidade sagrada, onde está a Kaaba, que é o santuário deles. Eles também falam sobre caridade, sobre jejum. E a gente viu que o livro sagrado é o Alcorão. O problema é que quando Maomé morreu, ele não falou quem seria o seu sucessor. Assim como Jesus, o sucessor foram os papas que vieram, né? Primeiro apóstolo e depois você tem os papas. No caso do Maomé, a comunidade se dividiu. Uma minoria queria que fosse a família de Maomé, dentro dela saísse o sucessor, e a maioria queria que os mais próximos, os mais chegados, os amigos, os conselheiros de Maomé, desse grupo, saísse então o sucessor. Essa minoria, que queria que saísse da família, são os xiitas, e a maioria são os sunitas. A maioria acabou ganhando, os sunitas acabaram então escolhendo o sucessor de Maomé, que foi Abu Bakr. Ele era amigo e conselheiro. E ele se torna o primeiro califa, ou seja, o primeiro sucessor de Maomé. Assim como depois de Jesus, tem o Papa, que o primeiro Papa, se eu não me engano, foi Pedro. E de Maomé, o primeiro sucessor foi Abu Bakr, foi o primeiro califa. Ok? Então, o Papa é o sucessor de Jesus. O califa é o sucessor de Maomé. E falando sobre as cruzadas, foi uma guerra que teve entre essas duas religiões, mas não foi uma guerra gratuita. Ela teve um início. Primeiro, o Papa, na época, em 1095, chamado Urbano II, ele vai convocar os cristãos para marchar até a Terra Santa, lá no Oriente Médio, na região da Judéia, e tomar Jerusalém, que estava nas mãos dos muçulmanos. Né? Os islâmicos, eles expandem o domínio deles, e eles vão dominar a Terra Santa, que para eles também é uma Terra Santa. Para eles, Maomé teria subido aos céus lá. E para os cristãos, também é sagrada, porque Jesus foi crucificado em Jerusalém, subiu aos céus também em Jerusalém. Então, essas duas religiões brigando por essa cidade, mas você não tem só interesses religiosos em conquistar a cidade da Terra Santa, em retomar ela. Você tem interesses econômicos também.
Ó, os comerciantes, eles queriam controlar os portos do mar Mediterrâneo na região do Oriente Médio. Os nobres queriam buscar terras, queriam buscar riquezas, ou seja, a gente vai invadir uma série de terras no meio do caminho e o máximo de riqueza que eu conseguir, melhor para mim. Os mais pobres também marcharam até lá, também querendo melhorar a sua condição de vida na busca de alguma terra, de alguma riqueza. Foram várias cruzadas que aconteceram. O resultado é que os cristãos não conseguiram retomar a Terra Santa, ela ficou nas mãos dos muçulmanos e o sistema feudal vai enfraquecer, já que você tem o comércio florescendo, mas o feudalismo enfraquecendo. De que maneira enfraqueceu? Ora, o senhor feudal saiu da sua terra, marchou para as cruzadas, acabou morrendo. Quem é que ficou cuidando da sua terra? Muitas terras ficaram, entre aspas, vazias na Europa, ou porque o senhor feudal saiu, ou porque os servos saíram. Então você tem aquela estrutura feudal, contrato feudo-vassálico, produção no campo, agora entrando em declínio, por vários motivos, um deles é por conta das cruzadas. É isso por hoje, muito obrigado pela atenção e diga tchau.